A fala de ontem do goleiro Muslera foi responsável, não só ele, até para deixar claro, mas foi uma das grandes responsabilidades do Uruguai ter sido eliminado na Copa do Mundo de 2026, bem precocemente. O Uruguai, que estava num grupo tranquilo, relativamente tranquilo, como eu disse ontem no short que eu publiquei, o principal favorito desse grupo era a Espanha, e isso se confirmou. Espanha passou em primeiro, mas a Espanha também não teve vida fácil nesse grupo. Empatou seu primeiro jogo em 0-0 contra Cabo Verde. Tudo bem, foi lá e goleou a Arábia Saudita, mas no último jogo, que foi contra o Uruguai, beleza, a Espanha venceu, mas ali com a falha do goleiro Muslera, e aí a Espanha basicamente deixou o jogo rolar. Não atacou muito e também não sofreu muito. Então a Espanha também não teve grandes facilidades assim. Mas o Uruguai é eliminado, e uma das figurinhas aí que vai aparecer como destaque dessa eliminação é o goleiro Muslera, que falhou contra Cabo Verde, mas não só, contra a Espanha, mas também contra Cabo Verde, contra a Arábia Saudita. E aí, cara, eu abri aqui o site da GE, então deixo aí os créditos para eles, do goleiro Muslera falando, quebrando o silêncio e falando para a imprensa, para os torcedores uruguaios, depois da falha que ele teve contra a Espanha. Com o site aqui aberto, a manchete nos diz o seguinte: Muslera quebra silêncio no Uruguai e pede desculpas por falhas na Copa. Nunca sofri tanto. O goleiro falou na saída da delegação do estádio de Guadalajara após eliminação no Mundial. Celeste perdeu por 1-0 para a Espanha e se despediu da competição com 2 empates e 1 derrota. O goleiro Muslera quebrou o voto de silêncio dos jogadores do Uruguai e desabafou após a eliminação, provocada pelo frango sofrido na derrota por 1-0 para a Espanha, nesta sexta-feira, em Guadalajara, no México. Em sua quinta participação em Copas do Mundo, o arqueiro disse que pediu desculpas no vestiário pelas falhas durante o torneio. Ele também vacilou no 1-1 com a Arábia Saudita na estreia da Celeste, nesta edição, e no segundo gol de Cabo Verde, no empate em 2-2. Então, ele não somente falha contra a Espanha, mas falhou contra Cabo Verde e falhou também contra a Arábia Saudita. Então, ele que no jogo contra a Espanha acaba sendo substituído ali no intervalo, e a gente vê o clima já pesadíssimo no decorrer do segundo tempo do Uruguai. Valverde saindo no decorrer do segundo tempo, sem cumprimentar o Bielsa. O Bielsa totalmente descontrolado na beira do campo, e principalmente naquela entrevista que ele dá pós-jogo, que ele perde a paciência, dá um grito, dá um berro contra o jornalista. Então você vê o desespero do Uruguai. E aí, continuando aqui a matéria, esta é a forma que aqui é uma fala do goleiro Muslera. Esta é a forma mais próxima que tenho de falar com os uruguaios. Nunca sofri tanto por este esporte, especialmente por todo o trabalho que fiz, pela forma como me preparei para esta Copa do Mundo. E, sinceramente, cara, chegar numa Copa do Mundo não é nada fácil. Pode pegar aí, cara, o time com menos jogadores de destaque. Podemos pegar aí, hoje vai ter jogo do Uzbequistão. Eu particularmente não estou me recordando aqui de nenhum jogador de Uzbequistão. Tem até os próprios jogadores de Cabo Verde. Você tem noção de como é difícil jogar uma Copa do Mundo, mesmo você nascendo num país sem uma grande relevância no futebol? Cara, é complicado demais. Agora, é mais complicado ainda quando o cara vai representar uma seleção com grande história em Copas do Mundo,
que já foi bicampeã em Copas do Mundo. Tem a história lá das Olimpíadas, né? Porque o Uruguai também conquistou 2 Olimpíadas antes de começar de fato a Copa do Mundo. E aí esse cara é convocado, joga e tem as falhas. Mas para chegar até uma Copa do Mundo, o que esse cara deve ter treinado aqui, o que esse cara deve ter se dedicado, deve ter abdicado aí de tempo com a família, com os amigos. Isso aqui ninguém enxerga, tá? E aí, continuando na matéria, segundo o jornal Ovación, do Uruguai, o goleiro foi o único a dar entrevista na saída do estádio de Guadalajara. Ele contou como reagiu no vestiário com os companheiros. Para você ver, o único aqui a dar a cara a tapa. Eu disse no vestiário, quando eles estavam um pouco mais calmos, sinto muito por não ter feito uma boa Copa do Mundo. Pedi desculpas para eles e para todo o povo uruguaio, embora isso não seja suficiente. Essas declarações aqui dele, cara, isso aqui pesa, tá? Isso aqui é pesado. Muslera disse que neste momento quer ficar ao lado da família para superar a situação. Agora é hora de estar com as pessoas mais próximas a mim, de recuperar minhas forças. Essa é a natureza desse esporte. Essa é a natureza desta posição. Às vezes ela te dá muito e às vezes ela te tira muito. Isso de fato é a vida de goleiro, né? O goleiro só tem 2 realidades. Ou ele foi muito bem no jogo ou ele falhou. Não tem como ser meia boca. Se o goleiro não tem a oportunidade de ser meia boca. Talvez um meio campo que não faça um grande jogo, acaba passando ali meio que despercebido, um volante, um lateral, um zagueiro, um atacante. Mas se o goleiro faz um jogo meia boca é porque, cara, bem provável que o seu time perdeu e perdeu de forma feia. Então, essa é a vida de goleiro. O goleiro sofre muito. Ou ele é o top, ou ele é o goleiro titular, é aquele que todo mundo confia, ou é aquele goleiro que a gente sempre vai ficar na desconfiança. Essa é a dificuldade de ser goleiro. Imagina ser goleiro e ir jogar uma Copa do Mundo. O Uruguai está eliminado na Copa do Mundo. A seleção, além da derrota para a Espanha, empatou com Cabo Verde e Arábia Saudita, terminando a campanha com 2 pontos. Então, assim, uma campanha bem ruim, bem difícil do Uruguai, totalmente, assim, fora daquilo que a gente esperava, totalmente inacreditável. Mas aí, cara, eu quero fazer uma observação, que aqui eu quero agora trazer um pouco para a seleção brasileira. A gente viu aí que Alisson é um goleiro bem questionado na seleção brasileira, fez aí bons jogos nesse início de Copa do Mundo, teve aquela falha contra Marrocos, mas se recuperou contra o Haiti, contra a Escócia, fez ali boas defesas, mas Alisson é aquele goleiro que fica ali sempre com a pulga atrás da orelha. E Alisson é um grande goleiro, não tem como a gente negar. Ele que joga no Liverpool, tudo bem, não está vivendo uma grande temporada atualmente, mas é um ótimo goleiro. Quem assiste os jogos do Liverpool sabe o que eu estou falando. Ele joga demais, mas quando é com a camisa da seleção, teve algumas falhas, mas a galera se lembra principalmente das falhas, não se lembra dos bons momentos que Alisson teve com a camisa da seleção. Ele não eu preciso dizer que não acho ele um grande pegador de pênaltis, mas é um bom goleiro. Só que o que eu quero trazer aqui, cara, eu não quero trazer mais destaque para as críticas do Alisson, contra o Alisson. Não, eu acho o Alisson um grande goleiro, acho que ele tem que ser o goleiro titular nessa Copa do Mundo. Ele é o nosso melhor goleiro brasileiro que a gente tem no momento. Então essa reflexão que eu vou fazer aqui não é contra o goleiro Alisson, beleza? Só para deixar claro. E também não é contra o Muslera. Nada a ver. Mas uma coisa que a gente precisa se atentar mais é dar mais oportunidades, principalmente na seleção brasileira. Não vou falar muito da seleção uruguaia, porque eu não tenho muita propriedade, não acompanho tanto a seleção uruguaia assim, para saber quais são as opções de goleiros que eles têm. Mas principalmente a seleção brasileira.
a gente precisa dar mais oportunidades para outros goleiros. Tô aqui com a camisa do Cruzeiro, ó, mas foi por coincidência, tá? Mas quantos e quantos anos, quantas e quantas temporadas Fábio foi destaque? E por muitas vezes, lá em 2014, 2018, até, não vou falar 2022, que o Cruzeiro passava por um momento bem difícil, né? Quando caiu para a segunda divisão. Mas principalmente em 14 e 18, Fábio com toda certeza iria brigar pela titularidade da seleção brasileira. E nem sequer foi convocado. Fábio aí com mais de 10 anos, tranquilamente eu falo isso aqui, mais de 10 anos em altíssimo nível e nem sequer foi convocado, nem sequer foi testado. O que acontece? Precisamos dar mais oportunidades, porque se um goleiro ele recebe uma crítica ali, recebe uma crítica acolá, cara, e aqueles que jogam bem? E aqui eu estou falando especificamente do Alisson, perdão, do Fábio, mas tem o goleiro do Atlético também. Não porque eu sou cruzeirense, não porque estou com a camisa do Cruzeiro aqui, que vou deixar de olhar pro lado de lá. Everson, que também fez ótimas partidas, principalmente em 2021, que foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. Fez ótimas temporadas agora, não recebeu nenhuma oportunidade. Tem quem eu posso mais citar aqui? Com certeza eu estou esquecendo de alguém, cara. Não me vem na memória aqui o outro, mas tem o próprio Brazão do Santos, que é um grande jogador, Tadeu do Goiás, que brilha debaixo das traves do Goiás. Então, assim, o fim de Alisson na seleção brasileira tá chegando, cara. Alisson tá aí, quer ver, ó? Deixa eu ver quantos anos Alisson tem. 33 anos. Alisson pode ainda jogar mais uma Copa do Mundo. Mas nós precisamos de uma nova safra de goleiros. Precisamos, cara, urgentemente. Novos goleiros, a gente precisa testar. Vou aqui falar do Cruzeiro porque é o time que eu mais acompanho. Otávio do Cruzeiro, um bom goleiro, tudo bem, ainda é muito jovem, precisa amadurecer bastante, mas é para ficar de olho. Assumiu a posição ali depois de muitas falhas de Matheus Cunha. Então, é a hora de olhar para outros goleiros e de olhar para todos os times, tá? Tem muito time bom no Brasil, mas infelizmente a gente sabe que fica destinado aos clubes do Rio e de São Paulo. Vamos abrir mais, ó, a visão e entender que tem outros grandes goleiros em outros estados também. Principalmente, cara, o Fábio, falando aqui agora de Fábio novamente, Fábio que sempre foi um grande goleiro com a camisa do Cruzeiro, mas só foi ser reconhecido nacionalmente, ser cogitado para uma Copa do Mundo agora, em 2026, quando ele está jogando no Fluminense. Mas quanto tempo tem que Fábio está num altíssimo nível? Então, ó, abre o olho, CBF. Temos bons goleiros. Uma nova safra vai precisar ser renovada no ciclo para a Copa de 2030. E aqui fica as minhas migalhas de ajuda, para que vocês abram olhos de vocês aí. Acorda, CBF. Acorda. Precisamos de bons goleiros. Senão, infelizmente, vai acontecer aqui, ó, com todo respeito, mas o Muslera, que já falhou algumas vezes com a camisa do Uruguai, está aí com 40 anos. E não teve ninguém ali para substituí-lo. Enfim, desejo aqui do fundo do meu coração que o Muslera se recupere. Deve estar sendo muito difícil para ele, mas que Deus possa abençoá-lo e que ele possa levantar a cabeça e continuar firme. Futebol é assim mesmo. Esse é o esporte. Mas a vida segue. Bola para frente. É isso. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você concorda ou se você discorda com tudo que eu disse aqui. Deixa aí o seu ponto de vista. Deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal para a gente chegar aí a 700 inscritos. Tá bom? Um beijo, um abraço para você, até mais. Tchau.